Na santa e gloriosa paz que Jesus nos deixou de presente. Um dos presentes que ele nos deu foi a sua paz, né? Paz em todo o tempo, porque tem situações que nós não conseguimos mudar, tem situações que nós temos que aguardar o socorro do nosso Deus, né? E tem situações que nós temos que realmente confiar, né? Como aquela pessoa que está se afogando, né? Muitas vezes o socorrista não vem no momento, ele espera a pessoa se acalmar um pouco, porque senão pode afundar os dois, né? Então tem situações que nós precisamos boiar. Muito boa tarde você que já entrou aí, que a paz do Senhor entre na sua vida, na sua casa, na sua família. Davi acha socorro contra os seus inimigos e louva a Deus. Assim também, nós acharemos socorro no nosso Deus, porque a palavra declara que ele é um socorro bem presente na angústia e na tribulação, né? Pelo que não nos deixa temer em momento algum, porque o pior temor que nós tínhamos com certeza era a morte eterna, né? Mas Jesus já nos transportou da morte para a sua vida eterna, amém? Aí o salmista no Salmo 57 declara: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por quê? Porque a minha alma confia em ti, né? E à sombra das tuas asas me abrigo até que passem as calamidades. Então nós podemos nos esconder no esconderijo do Altíssimo. Nós temos o nome de Jesus que nos dá acesso até a presença do nosso Pai, né? Clamarei ao Deus Altíssimo, ao El Shaddai, ao Deus que por mim tudo executa. Porque nós não somos mais criação somente, nós somos filhos. E Deus executa ordens, né? Deus executa as suas promessas. Deus executa, né, a ordem para que o inimigo retroceda. Porque no nome do Senhor tudo se submete, né? Ele dos céus enviará o seu auxílio, me salvará. Muito boa tarde, irmã Genira, a paz do Senhor. Consegui entrar no horário certo hoje, glória a Deus. Segunda e terça eu tive um imprevisto, né? Nós fomos fazer compra para a loja da minha filha. Depois ontem eu fui mais cedo porque eu fui ajudá-la a pôr o preço nas coisas, ainda nem terminei. Hoje tinha aqui, mas aí já é muito cansativo também. A paz do Senhor, muito boa tarde para todos que entrarem na live. Sejam abençoados no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós estamos lendo o Salmo 57, né? O salmista fala: ele dos céus enviará o seu auxílio, me salvará do desprezo daquele que procura devorar-me. Então, quando não tem mais socorro na terra, Deus tem um recurso e uma estratégia para enviar socorro dos céus, né? Então, a sua misericórdia é não nos pagar segundo o que nós merecemos, e a sua verdade, a palavra do Senhor, né? Que em todas essas coisas nós já somos, tem que declarar mais do que vencedores. Nós tudo podemos porque a nossa força, os nossos recursos vêm do Senhor, né? A minha alma está entre leões, eu estou entre aqueles que estão abrasados, filhos dos homens, cujos dentes são lanças e flechas e cuja língua é espada afiada, né? Então tem pessoas maldosas mesmo, né? Que falam mal, que nos desejam o mal, mas o Senhor é a nossa grande defesa, né? Seja exaltado, ó Deus, sobre o céu, seja a tua glória sobre toda a terra. Armaram uma rede aos meus passos e a minha alma ficou abatida. Cavaram uma cova diante de mim, mas foram eles que nela caíram, né? Então, aqueles que tramam o mal contra a nossa vida são eles que vão experimentar o mal. Nós temos que ser diferentes, né? Se a pessoa nos deseja mal, deixa eu puxar um pouquinho aqui, que escureceu de novo. Estava boa a imagem, mas conforme vai saindo o sol, aí acho que escurece lá atrás. Então, aí o que acontece, né? Nós temos que ser sal e luz dessa terra, nós temos que ser diferentes, né? Porque a diferença na nossa vida não somos nós, mas é Jesus, amém? Então fala assim, ó: preparado está o meu coração, ó Deus, está preparado o meu coração, salmodiarei e cantarei, não importa as circunstâncias, né? O louvor, a adoração atrai a presença de Deus na situação.
Muito boa tarde, Maria Nilza Colim, a paz do Senhor. Desperta a glória minha, desperta a laúde harpa, eu mesmo despertaria ao romper da manhã, louvar-te entre os povos, cantarei entre as nações, pois a tua misericórdia é grande até os céus e a tua verdade até as nuvens. Seja exaltado, ó Deus, sobre os céus e seja a tua glória sobre toda a terra, né? E nós vemos, os céus e a terra manifestam a glória de Deus. Tô vendo aqui se a luz está acesa, porque o fundo ficou escuro. Quando começou a live estava bom, já escureceu de novo, né? Vamos ter uma palavra de oração, né? Depois nós vamos continuar compartilhando sobre a vida de José, que tem muitos ensinamentos para nós, né? Daria para pregar muito tempo sobre essa palavra, né? Porque cada vez que nós lemos, vem uma revelação nova de situações novas, mas nós vamos compartilhar até quando Deus permitir, né? As revelações e os ensinamentos dessa palavra, amém? Santo e eterno Deus, nós te louvamos, bendizemos o teu nome que é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da nossa paz. Louvado, exaltado, engrandecido seja o Senhor nas nossas vidas e através dela, Senhor. Muito obrigada pelo teu amor, muito obrigada porque misericórdias novas vieram sobre a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. E o Senhor declara que por causa dessas misericórdias nós não seremos consumidos. Senhor, nós expulsamos todo espírito de tristeza, de depressão, toda opressão maligna, caia por terra em nome de Jesus. Tudo aquilo que vem contrário às nossas vidas, que saia por 7 caminhos em nome de Jesus. Muito boa tarde, Glauco, a paz do Senhor. Senhor, nós queremos, ó Deus, colocar a nossa vida no teu altar, te agradecer por mais este dia de vida que o Senhor nos concedeu, te agradecemos pela casa, pela família, por tudo que o Senhor já fez, tem feito e com certeza continuar fazendo, Senhor. Porque o Senhor que começa uma boa obra tem poder, tem toda a capacitação para completá-la. E, Senhor, é do teu interesse a tua obra nas nossas vidas, porque o Senhor começou com o novo nascimento e agora, Senhor, o teu trabalhar, o teu agir é para ter uma noiva santificada, uma noiva à altura de Jesus Cristo, uma noiva, Senhor, ó Deus, que manifesta as virtudes do Senhor aqui na terra. Senhor, e nós queremos ter um coração agradecido, Senhor, ó Deus, pela nossa saúde também. A tua palavra declara que um coração agradecido alegra o Senhor, agrada ao Senhor. Então nós te agradecemos pela saúde e, Senhor, aquilo que falta nas nossas vidas. Senhor, eu estava meditando hoje na palavra. A palavra fala que foi o Senhor que tomou as dores e as enfermidades. Não fomos nós que entregamos para Ele, mas Ele tomou as nossas dores e as nossas enfermidades. E por essa palavra revelada, Senhor, nós tomamos posse da vida abundante com saúde, da vida abundante com alegria, da vida abundante com paz, da vida abundante com o renovo dos altos céus, Pai. Abençoa, Senhor, aplica o teu sangue precioso. Senhor, onde existe alguma área enferma, onde existem células cancerígenas, que elas sejam fulminadas pelo poder do sangue de Jesus. Visita, Senhor, a irmã Genir, o irmão Isaías, o irmão Glauco, a irmã Noemi, a irmã Ruth, a irmã Maria Nilza Colim, Senhor, a Renata, que fez a cirurgia, Senhor, a irmã Cleide, que fez a cirurgia no pé. Senhor, completa essa obra com saúde, com milagre, Senhor, com respostas do céu excepcionais. Aplica, Senhor, remédios do céu, ó Deus, para que haja uma recuperação completa, uma recuperação sobrenatural na vida de cada um. Tá um calor aqui, gente. Sobrenatural. Todos possam ver que a boa mão do Senhor conosco, que todos possam ver um diferencial nas nossas vidas, que a tua luz resplandeça na nossa face, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos. Senhor, a tua palavra fala, né, que se nós pedirmos alguma coisa segundo a tua vontade, o Senhor nos concede. E com certeza, Senhor, é da tua vontade que nós tenhamos saúde, para, Senhor, fazermos a tua obra com alegria, para podermos, muito boa tarde, Carmen, bem-vinda, querida,
para podermos nos alegrar, Senhor, nos regozijarmos, para podermos testemunhar, Senhor, com uma unção de vitória naquelas áreas, Senhor, impossíveis para nós. Porque o Senhor declara que o Senhor é ajudador daquele que não tem quem o ajude. Que nós possamos também ser ajudadores daqueles que não tem quem os ajude. Assim como o Senhor é o nosso ajudador, que nós possamos derramar misericórdia sobre a vida dos nossos queridos. Abençoa a nossa família. Nós colocamos a cada membro. Amém. Cada membro da nossa família, Senhor, nós colocamos a vida do Samuel, Senhor, ó Deus, que a Carmen mencionou aqui. Senhor, visita o Samuel. Ó Deus, nós clamamos a Ti do alto da cabeça até a planta dos pés. Nós nos revestimos do sangue do Cordeiro, dá, Senhor, de toda a armadura espiritual. Que todo mal bata em retirada da vida do Samuel. Em nome de Jesus. Senhor, opera um milagre, Senhor, do alto da cabeça até a planta dos pés, na cabeça, na garganta, no esôfago, estômago, nos rins, no pâncreas, no fígado. Visita, Senhor, os pés, Senhor, visita todo o nosso corpo. Ó Deus, e toda enfermidade que tem origem na alma, o Senhor tem olhos de chamas de fogo. O Senhor sabe a origem das enfermidades. Que a Tua palavra, Senhor, que é uma espada de dois gumes, a Tua palavra que acha o endereço, que acha o número, que acha a enfermidade, a Tua palavra que age em qualquer circunstância, em qualquer doença. Senhor, nós te pedimos que essa palavra penetre no coração do Samuel, trazendo cura, trazendo saúde, trazendo vida abundante na autoridade que o Senhor nos deu. Senhor, para curar enfermidades, Senhor, ó Deus, aplica o Teu sangue do alto da cabeça até a planta dos pés. Basta somente uma gota, que nós temos certeza que, Senhor, o Teu sangue tem uma virtude de vida, de ressurreição. Restaura órgãos, Pai, restaura a saúde, restaura a vida abundante, alegria, Senhor. Traz, Senhor, plenitude na alegria de cada um. Ó Deus, traz o renovo das forças, porque o Senhor mesmo nos convida, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e o Senhor nos promete alívio. A Tua palavra também declara que os que esperam em Ti renovarão as suas forças, subirão com asas como da águia. Senhor, renova as nossas forças nesta tarde, renova a alegria, renova o ânimo, renova, Senhor, ó Deus, Senhor, a força de guerra, que nós não venhamos aceitar nada que provém do maligno, porque nós vivemos no reino do Filho do Teu amor, e nós chamamos o Teu reino, o Teu reinado na nossa saúde, na nossa família. Cobre com Teu sangue os casamentos, Senhor. Não permita que o inimigo se infiltre nos casamentos das nossas famílias. Senhor, nesta nação, protege, Senhor, ó Deus, a vida sentimental, emocional, Pai. Em nome de Jesus, prepara os bons encontros, ó Deus. Como o Senhor preparou para Isaac uma Rebeca, para Rebeca um Isaac. Prepara, Senhor, abençoa, Pai, a obra das mãos. Nós profetizamos e declaramos, Senhor, que o Senhor é o Deus de toda a provisão, o Senhor é a cura para o enfermo, o Senhor é o renovo para o cansado, o Senhor é aquele que quebra toda a maldição de morte precoce, o Senhor é a longevidade, porque no Salmo 91 declara: porque nós nos apegamos ao Senhor com amor, o Senhor promete nos livrar de qualquer situação. Senhor, o Senhor promete estar conosco, fazer uma diferença na situação da Tua presença. Nos glorificará, nos dará abundância de dias, é longevidade. Nós tomamos posse dessa bênção na vida, como foi na vida de Moisés e de Josué. Eles não morreram de enfermidade, mas eles foram levados, partiram, porque chegou o tempo do Senhor. Assim como foram os dias deles, assim foi a sua saúde. Senhor, nós cremos, Senhor, na Tua palavra e tomamos posse, porque ela nos lava, ela nos renova, ela nos purifica. A Tua palavra sacia a nossa sede, Senhor, porque Tu és o nosso pão
pão da vida, o pão que sustenta a nossa vida. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, olha pela nossa nação, tem piedade e misericórdia. Ó Pai, nós te pedimos, Senhor, também pela Thalita, Carmen também coloca a Thalita. Senhor, às vezes existem, Senhor, enfermidades quando os pais brigam ou quando existe desavença entre os pais, os filhos sentem. Senhor, ó Deus, se existem desavenças nos lares, Pai, ó Deus, sentimentos ruins, ó Deus, que o Senhor esteja curando, livrando, abençoando, Pai, e que as crianças recebam saúde. Senhor, eu profetizo saúde na vida do Samuel e da Thalita, assim como o Senhor visitou, Senhor, a Thalita, filha, Senhor, ó Deus, daquele príncipe da sinagoga, segurou na mão dela, segura na mãozinha da Thalita e levanta ela. Senhor, dá enfermidade, em nome de Jesus, dá saúde para essas crianças, espiritual, emocional e física. Senhor, abençoa a nossa nação, aplica o teu sangue nesta nação. Nós declaramos que o Senhor é Senhor do Brasil. Ó Deus, traz, Senhor, ó Deus, pessoas de fora. Senhor, ó Deus, o Senhor tem poder de fazer aquilo que nós não imaginamos e não pensamos. Une pessoas de propósito, de coração abençoado, para abençoar a nossa nação, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos. E abençoa principalmente com avivamento, com o derramar do teu Espírito, Pai. Ó Deus, com salvação, que esse povo se renda ao Senhor, ao Deus vivo, ao Deus verdadeiro. Senhor, liberta da maldição da idolatria, mas que as pessoas te adorem em espírito e em verdade, porque o Senhor é espírito, e a tua palavra declara que importa que os verdadeiros adoradores vão adorar o Senhor em espírito e em verdade, e nós te adoramos. Ah, Senhor, como é bom te conhecer. Senhor, não existe nada melhor do que ser teu amigo, como Abraão foi chamado amigo de Deus, como Noé andava com Deus, como Abraão era um homem segundo o coração de Deus, que nós possamos ter essas virtudes no nosso caráter. Senhor, abençoa Israel, cuida de Israel. Senhor, apesar, Senhor, deles não te reconhecerem, deles não te conhecerem, mas muitos de lá conhecem, e por amor àquele remanescente, por amor àqueles que te amam, por amor a nós, Senhor, que te amamos, Senhor, salva a nossa família. Muito boa tarde, Cris, bem-vinda. Salva toda a nossa família, Senhor, alcança cada um, liberta dos vícios. Senhor, nós te pedimos perdão pelos pecados, maldições hereditárias, que seja quebrada até a 4ª geração, toda maldição de desobediência, de idolatria, de aborto, Senhor, de roubo, de mentira, Senhor, ó Deus, de violência, seja o que for, que o Senhor conhece, na vida dos nossos antepassados, nós te pedimos perdão. E pelo sangue do Calvário seja cancelado toda maldição, todo mal em nome de Jesus. Amém, amém? Glória a Deus, né? O Senhor na doença, Ele é a cura, alcançado Ele é a força, né? Aquele que tem medo de morrer cedo, Ele é a longevidade, né? Aquele que está se sentindo falido, Ele é o provedor. Aquele que está sem paz, o Senhor é a nossa paz, o príncipe da nossa paz, né? E aquele que não tem direção, o Senhor é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, amém? Então, Deus te abençoe com favor e graça, que você encontre favor diante daqueles que você precisa, né? Não precisa, às vezes, do favor de alguma pessoa, que o Senhor te dê graça, né? Nos dê graça, nos dê o seu favor, e que o Senhor esteja afastando todos aqueles que te querem mal. Você viu o Glauco que clareou o fundo, né? Sabe por quê? Quando o sol some, né? De lá fora fica escuro, aí melhora o fundo, eu já percebi isso. E quando está muito clara a janela, né? Aí fica escuro o fundo. E aí já coloquei em todo o nível de luz, né? Já acendi a luz aqui, troquei a lâmpada. Estou fazendo de tudo aqui, mas glória a Deus, dá certo, né? Em nome de Jesus, né? Que o Senhor te conceda que você não esteja no lugar errado, na hora errada. Quantos acidentes que a gente vê, né? Que por um segundo, né? Por questão de segundos, a pessoa é livre do mal.
chamada inconveniente em hora inconveniente, né? Então a gente vê, né, que quantas coisas, né, poderiam ser evitadas por segundos, né? E que o Senhor nos livre de estar no lugar errado, na hora errada, né? Que o Senhor nos livre, esteja dando livramento de acidentes dentro de casa, acidentes na rua, da nossa família, aqueles que estão nas estradas, aqueles que estão nos aviões. Quantos motoqueiros, às vezes a gente passa no lugar, né? E eles passam numa fina, eles se arriscam, eles passam no sinal vermelho, né? E quantas vezes eu fui lá para São Paulo, também tinha motoqueiro estirado no chão. Que eu sempre, quando passo orando, né? Senhor, dá um livramento para esses motoqueiros, né? E que os planos do inimigo sejam totalmente frustrados contra a tua vida, a tua casa, a tua família, né? Que o Senhor nos dê sabedoria para nós vivermos, contarmos os nossos dias, de tal maneira que nós alcançamos um coração sábio. Que o Senhor nos dê inteligência para resolver problemas que nós não sabemos, não conseguimos, né? Que o Senhor nos dê entendimento da sua boa, perfeita e agradável vontade. Que o Senhor esteja nos dando conselho em tudo, né? Que nós tenhamos sempre o temor do Senhor, que nós tenhamos a nossa força renovada, né? E que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor, né? Amém? Então, nada vai ficar do mesmo jeito, né? Não tem nada encoberto que não venha a ser revelado, que o Senhor traga à tona, né? Toda a sujeira que existe aqui, toda a sujeira que está, né, sendo feita contra a tua vida, a tua casa, a tua família, que o Senhor seja o nosso juiz, o nosso advogado, o nosso defensor, né? E Deus revela quem é que está no cenário, né? Deus revela aqueles que são amigos, aqueles que não são, aqueles que fingem, né? O Pai conhece, Deus conhece o coração, né? Então, aí eu vou contar uma ilustraçãozinha, que eu gosto de ilustração, né? O pai mandou o menino falava que ele não entendia a palavra, que ele lia, mas que ele não tinha muito entendimento. Aí o pai dele fala assim, pega um cesto e vai lá pegar água no rio. Aí o menino foi correndo, encheu o cesto e correu para trazer até o pai. Quando ele chegou, o cesto estava vazio, né? Aí daqui a pouco o pai dele vai de novo. Ele fala, mas pai, o que adianta eu encher esse cesto? Quando eu chego perto do Senhor, ele já se esvaziou. Aí ele fez isso por umas 3 vezes, né? Então, o que acontece? Quando o menino chegou pela 3ª ou 4ª vez... Ah, tá boa, então amém, glória a Deus. É que você já percebeu, Glauco, que tem hora, quando escurece lá fora, clareia o fundo, ficou melhor agora, né? Quando sai o sol, escurece. Não faz mal, né? A nossa luz vem do nosso Deus, ele que reflete a luz dele porque ele é estrela, né? Um astro não tem luz própria, assim nós não temos luz própria, né? Mas o que acontece uma estrela, ela reflete a luz dela sobre o astro. E o Senhor fala que nós somos astros do mundo, né? E a luz do Senhor, que é uma estrela gloriosa, né? Porque ele é estrela da manhã, a luz dele reflete em nós e que nós possamos ser salvos onde nós estivermos, né? Aí, voltando para a história do cesto, né? O pai fala assim, o menino fala, pai, mas eu não consegui, né? E ele estava falando que ele não entendia muito bem a palavra. Aí o pai fala assim, olha o cesto, tá vendo? Tá vazio, mas você viu que de você ir buscar água e trazer e ir buscar, o cesto ficou limpinho. Então é assim, quando nós estamos lendo a palavra ela é água viva, ela nos lava por dentro, né? Ela lava a nossa vida, ela nos sacia a sede. A palavra nos edifica, nos exorta, nos consola, né? A palavra de Deus não volta vazia, ela produz sempre alguma coisa que daqui a um tempo nós vamos ver, né? Então, agora vamos continuar, né? E ela edifica, né? Ela é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Na palavra de Deus tem conselho para tudo quanto é tipo de problema, né? E o Senhor, nós temos um Deus vivo que sabe ouvir e ver. Então, e ela é interessante que a palavra de Deus, ela tem um endereço certinho, né? Além dela achar um endereço na casa do centurião, né? Do servo do centurião,
A palavra entrou lá no quarto, a palavra achou o doente, a palavra entrou no corpo, a palavra achou a enfermidade e a palavra agiu. Ah, a sua mãe é testemunha de Jeová? Ah, tá. Então prega para ela, né, Glauco? Fala que Jesus, que o Espírito Santo não é uma força ativa, mas que ele é Deus, porque a palavra fala que ele falará do que tem ouvido, uma força ativa não vai falar, né, do que tem ouvido. O Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade, vai orando, vai falar, Senhor, lança a luz na mente e no entendimento dela, né, para que ela entenda a tua palavra, para que ela veja a revelação do cristianismo verdadeiro, né? Porque o diabo, ele engana de todo jeito, né? Ele veio para roubar, matar e destruir, o trabalho dele é noite e dia, né? Então tem algumas coisas que são doutrinas erradas, né? Mas que ela possa conhecer a verdade que liberta, né? Quando você chegar perto dela, fala, Senhor, lança a luz na mente, no entendimento, porque nós somos chamados para executar a justiça do Calvário, né? E a justiça do Calvário é todo aquele que se arrepende verdadeiramente, aceita Jesus, né? Ele é salvo e nós temos autoridade para expulsar todo engano da mente, tudo aquilo que o diabo enganou, mentiu, né? Tudo aquilo que ele distorce, porque a palavra fala que aquele que mudar, que seja uma cedilha de acanhado, se você põe a cedilha, embora não seja com C cedilha que se escreve, né? Mas vira assanhado, de acanhado vira assanhado. Então, por isso que Deus não quer que mude nada, né? E as pessoas, quando não têm o Espírito Santo, elas interpretam a Bíblia pelo racional, mas nós temos que entender a Bíblia por revelação do Espírito Santo que usou pessoas para escrever a palavra, né? E fala assim, que ela vai até a divisão das juntas medulas, e a palavra é apta para discernir pensamento e intenção do coração, né? Então, às vezes, a pessoa nem trouxe à luz uma intenção, mas lá no coração, da intenção do coração, Deus já conhece, né? Às vezes a pessoa pode falar, não, é por isso, é por aquilo, mas Deus sabe a verdadeira intenção, né? Então, vamos continuar falando sobre as capas de José, né? Essa história está dando pano para manga, mas é uma história de muito ensinamento, né? Então, uma capa comum, às vezes a gente reclama da mesmice, né? Do cotidiano, entra dia, sai dia, né? E nada muda na nossa vida, mas às vezes, graças a Deus, porque tá tudo ali, né? No controle. Aí veio aquela capa colorida e às vezes, você ganha alguma coisa, ou compra um carro novo, ou muda de casa, aí o que acontece? A inveja, né? Então, foi o que aconteceu na vida dos irmãos de José, foi a inveja. Os irmãos de Jesus invejavam ele, os publicanos invejavam Jesus por causa dos milagres. A nossa luz incomoda, né? Incomoda as trevas. Então, o anticristo, ele vai querer destruir tanto o povo judeu como os cristãos, porque nós temos o mesmo Deus verdadeiro e único, né? Então, o que acontece? Assim como os irmãos de Davi também invejavam, né? Então, aquela capa despertou, e às vezes alguma coisa que o invejoso não tem, ele vê na sua vida, ele começa a invejar, assim como Caim e Abel, né? Sabe o que acontece, Glauco? Jesus falou por acaso para você ficar preso, ou ele fala ide pregar, né? Então é assim, a pessoa às vezes, Jesus veio o quê? Para Mateus, que era um publicano, cobrador de impostos, porque Deus conhece o coração da pessoa, né? Se a pessoa se converteu verdadeiramente. A pessoa ser virgem enquanto é solteira, é uma obrigação, porque Deus fala que a mulher, ela guarda, né, a sua honra, como os valentes guardam a sua vida, né? Então, preservar a virgindade devia ser, né, de uma moça solteira, que hoje em dia está muito difícil,
Mas é assim, a pessoa é salva, Jesus conhece que a pessoa é salva, né? Tem uma passagem que Jesus fala, nós expulsamos demônio, falamos em línguas, Jesus fala, fora daqui não vos conheço, né? Então, o que que acontece? Todos nós temos que nos arrepender e conhecer Jesus, não de ouvir falar, mas de andar com ele, de obedecer a sua palavra, né? Então, todo aquele que nasceu para Deus, obedece a Deus, anda nos seus caminhos, né? Conhece ele, Deus conhece essa pessoa, e o nome dela está no livro da vida, né? Se tem pessoas em religiões diferentes, mas que já se arrependeram dos pecados, que tiveram encontro com o Deus vivo, não com uma imagem, com barro, né? Com coisas corruptíveis, como um dia o Senhor me falou, né? Não foi com ouro e prata que eu vos resgatei da maneira inútil de viver que vocês herdaram dos vossos pais. Então tem gente que é presa a uma religião, tem gente que é presa ao costume do que passou do pai e da mãe, mas Jesus declarou, se vocês não nascerem de novo da água, da palavra e do Espírito, nós não veremos o reino, né? Então, o primeiro item para que haja salvação é reconhecer que é pecador e precisa de um Salvador, e o único, suficiente, exclusivo, eterno Senhor e Salvador é Jesus Cristo, porque foi só Ele que pagou a nossa dívida e foi aceito pelo Pai, né? Voltando lá para a palavra, né? Que Deus te blinde de toda inveja, né? No poço, né? Quando José arranca, né? Fizeram ele tirar aquela capa, rasgaram, jogaram ele lá no poço, ele só podia olhar para cima. E tem situações, eu creio que como no Salmo 121, o salmista também declarava, eleva os meus olhos para os montes, da onde vai vir o meu socorro. Tem situação que socorro só pode vir dos altos céus, né? Só vem do Senhor. Então, a inveja até podiam vender José, né? Até os irmãos invejaram ele a ponto de querer matar. Mas Rubem interviu, falou assim, não vamos matar não, vamos jogar no poço. Em todas essas situações, Deus foi conhecendo o caráter dos irmãos dele, porque José foi tratado 13 anos, né? Com 17 ele foi para o Egito, com 13 anos ele foi tratado para o cargo, para a capa que Deus tinha para ele, né? Então Caim também ficou com tanto ódio, porque Abel ofereceu a primícia dos animaizinhos, porque eu creio que Abel ouviu, né, que na viração do dia, todo dia à tardezinha, porque lá em Israel o dia vira de tardezinha, aqui é meia-noite, né? No Ocidente é meia-noite, e no Oriente é a tardezinha, quando o sol se põe, né? Depois das 6 horas já virou outro dia. Então, o que acontece? Adão e Eva devem ter contado para eles, né? Nós tínhamos paz lá no paraíso, a gente não precisava usar roupa, não precisava trabalhar, né? Com o suor do rosto para ter o pão. Eles devem ter contado sem dúvida. E quando Deus mata animais, né? E cobre a vergonha de Adão e Eva, ali Deus instituiu o sacrifício de animais, até que viesse o Cordeiro Perfeito, que era Jesus Cristo, né? Que ia ser o sacrifício suficiente, não só para cobrir o pecado, mas para arrancar o pecado. Então, o que acontece? Abel foi via sangue, ele foi da maneira correta, porque ele já nasceu depois do pecado. Então, sem derramamento de sangue não tem perdão. Então, ele foi e ofereceu o sangue pelo pecado dele, né? Mesmo que ele talvez não tivesse assim tanto pecado, porque ele era bom, mas porque ele já nasceu depois que Adão e Eva pecaram, né? E foi Deus que instituiu. Eles usaram folha de parreira, mas não cobria coisa nenhuma, né? Aí Deus matou animais e os cobriu com aquele couro dos animais, né? E glória a Deus por isso mesmo, né? Que Jesus veio para ser o sacrifício perfeito, né?
Aí o que acabou? José lá naquele poço, sem capa nenhuma, foi levado lá para o Egito. Imagina o caminho todo pensando, né? Ele foi para um país que ele não conhecia a língua, ele foi sem capa, né? Sem roupa, e Salmo fala que ele foi preso em grilhões. Olha quanto que ele foi sofrendo, né? Aí talvez o caminho todo ele ficasse pensando, o que foi que eu fiz, né? Para merecer tudo isso. E acabou a proteção do pai, da casa, da família, né? E às vezes a gente se sente assim, né? Sem proteção das pessoas, abandonado, largado, né? Rumo ao desconhecido. Aí foi comprado por Potifar, né? Uma pessoa que ele não conhecia. Mas esse Potifar, ele viu em José um espírito excelente. Ele falou, olha, toda a minha casa eu vou deixar sem saber. Às vezes você vai contratar uma pessoa, você não conhece o caráter dela, né? Mas o Potifar, talvez em pouca convivência, ele reconheceu que José era confiável, entregou tudo aos cuidados dele, menos a mulher. E o inimigo escutou, né? E usou o quê? Usou a mulher para seduzir José. E com essa idade, 17 anos, né? Os jovens estão a toda, né? Querendo conhecer todas as coisas. Mas José tinha certeza que Deus estava com ele, e onde ele estava, né, ele foi sal e luz, e o Senhor também declarou, não te deixarei, nem te desamparei, né, desampararei, onde quer que nós possamos ir, ou estar, o Senhor prometeu, eu vou estar com vocês todos os dias, até que a consumação dos séculos aconteça, até que a gente morra, ou que a gente parta de arrebatamento, né. Então, aí ele era um administrador, mas não era só administração de uma casa que Deus tinha. Aquela mulher tenta seduzir José, mas ele não caiu, né, no laço do inimigo, assim como Jesus lá no deserto também foi tentado. Olha, eu vou te dar os reinos desse mundo, me adora, eu quero ser o teu Deus. O diabo queria ser o Deus de Jesus, é a piada do dia, né? E aí me adora, porque eles me foram entregues lá no jardim. Deus mandou eles cuidarem do jardim, porque Deus sabia que o diabo com 1/3 dos anjos tinha caído na terra, né? E aí, o que aconteceu? Eu falo assim, Adão estava jogando videogame ou futebol, não cuidou da Eva, né? E ela caiu, no engano. Mas Adão, ele sabia, né? Ele sabia porque a ordem foi dada para ele. Então, o que acontece? Jesus também usou essa capa, né? Essa capa que ele não merecia dos nossos pecados. E o carcereiro viu em José um espírito excelente, porque quando Deus nos dá graça, sim, exatamente, Deus tem os olhos de chama de fogo. Se ele sabe, antes da gente abrir a boca, ele já sabe o que nós vamos pedir, ele conhece até os pensamentos e as intenções do coração. Deus conhecia com certeza José, porque ele foi escolhido entre os irmãos, né? Então, aí lá na prisão ele foi luz, a luz resplandeceu. E aí ele interpreta os sonhos, aí ele pensa, agora Deus vai se lembrar de mim, né? Mas, então, às vezes a gente quer passar do Salmo 40 para o Salmo 70. E no Salmo 40 fala assim, Deus nos ensina a ter paciência, né? Esperei pacientemente pelo Senhor e ele me tirou de um um charco de lodo. Ali a palavra é como se fosse Maria movediça. E tem situação que não adianta, a gente tem que esperar o socorro de Deus, né? Aí, 2 anos depois, o que acontece? Como o carcereiro viu em José um espírito excelente, ele colocou a prisão aos cuidados dele, porque eu estava lembrando, né? Davi foi ungido rei, mas depois o que acontece? Ele foi rei logo? Não. Ele cuidou de 400 homens endividados, né? Assassinos, era tudo quanto é espécie de pessoa ruim da sociedade. Davi teve um treinamento para ser rei com esses 400 homens, né? Assim, José também passou pela prisão para conviver com esse tipo de gente, né? E na prisão é muito difícil ter um inocente como ele, né? E Jesus também era inocente, né? E ele foi preso naquela cruz, ele não saiu, ele podia mandar arrebentar com todo mundo, mandar um contingente de anjo do céu, mandar fogo, acabar, exterminar com a raça, mas por amor ele ficou até o fim, né?
Aí, assim como Deus se lembrou de José na prisão, Deus se lembrou de Noé naquela arca. Eles ficaram 1 ano dentro daquela arca, 1 ano, até que veio aquela chuvarada, até que secou tudo, até que ele foi tendo sinais de quando ele podia sair, né? Então, no Salmo 119, o salmista também fala: lembra-te de mim, Senhor, né? Lembra-te da promessa na qual tu me tens feito esperar. Então, agora José se barbeia, toma banho, um dia na prisão, né? Um dia carcereiro, e no outro dia diante de Faraó, né? Para um cargo novo, para um tempo novo. E há de acontecer, de um dia para o outro, Deus pode fazer muitas coisas, né? Então, Deus continua criando. Sabia que tem um berçário de estrelas que continua produzindo estrelas? Eu gostaria de saber como que é o nascimento de uma estrela, né? Olha que lindo. O propósito de Deus se cumpre mesmo diante das mazelas, né? Do mau caratismo. Então, de tudo aquilo, né, que nós perdemos a imagem e semelhança com Deus. Deus manda Saul eliminar os amalequitas e ele não fez isso, né? E quando chegou o tempo do rei Davi reinar, o que acontece? Saul morreu pela mão dos amalequitas. Porque quando chega o tempo da promessa de Deus, nada vai impedir. Agindo Deus, quem impedirá, né? Então, aí o que acontece? Os nossos sonhos alguém pode até matar, mas os de Deus na nossa vida ninguém é de matar, né? Agora Deus vai tratar com os irmãos de José, né? E ele o quê? Pelos sonhos de Faraó, né? Que havia 7 anos de muita fartura, 7 de muita escassez, ele interpretou sonhos e Faraó viu, né? Que aquilo vinha de Deus. E tem coisas que a gente sabe, né? Que vem de Deus, tem coisas que a gente tem revelação, que é Deus que está falando, né? E aí o que acontece? O Faraó criou um cargo, agora uma capa nova, né? Uma capa vinda da mão de Deus, uma capa de linho fino que simboliza a santidade. José agora, né? Ele começa a reinar no Egito, ele é o segundo maior do Egito, né? E aí os irmãos bateu a fome em Canaã. Jacó fala: o que vocês estão olhando uns para os outros? Tem situação que não adianta ficar esperando um do outro, tem que agir. Vão lá para o Egito e comprem, né? Comprem comida antes que a gente morra de fome, né? E aí foram eles. José começa a tratar eles com aspereza. Agora ele está com um anel de autoridade, agora ele está com uma capa de linho fino, agora ele está com um colar de ouro. E agora eles chegam e se ajoelham. Aí o sonho de José se cumpriu, porque esse sonho veio de Deus, né? Então, quando o sonho é de Deus, ninguém mata, ele se cumpre no tempo certo e vai glorificar o nome do Senhor, amém? Santo Deus e eterno Pai, nós te louvamos porque a tua palavra é tão rica. Senhor, a tua palavra é gloriosa, ela é lâmpada para os pés e luz para o nosso caminho. Senhor, continua falando ao nosso coração, ajuda-nos a termos sabedoria, inteligência, o teu conselho, o temor do teu nome, que é o princípio da sabedoria. Senhor, ó Deus, o conhecimento da tua vontade. Senhor, capacita-nos a estarmos nas tuas mãos. Senhor, dentro dos teus planos e dos teus propósitos para nós. Onde estivermos, Senhor, que nós possamos ser sal e luz para a glória e louvor do teu nome. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, amém? Até amanhã, se o Senhor assim permitir, às 14 horas nós voltamos, né? Vamos continuar. Leia essa história de José, que Deus vai continuar falando, porque cada vez que a gente lê, Deus revela alguma coisa, Deus fala alguma coisa, e a palavra de Deus é atemporal, ela serviu para o ontem, serve para o hoje e para amanhã, e cada vez Deus fala de alguma forma diferente, amém? Deus te abençoe, beijo no teu coração, fica na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo.